Meu nome é Geraldo Ventura. Vamos ver nesse vídeo aí a segunda parte da prova de matemática do Cefet de 1976. Como eu já falei, lá no Facebook você consegue baixar essa prova, tanto as provas de 76 como provas mais antigas. Dicas, aulas, software de matemática. Então você entra nesse Facebook lá que você consegue baixar essas videoaulas lá e as provas antigas. Caso você necessite de alguma aula particular, você tem aí Rod Lareg e equipe, cursos de matemática e informática, aulas particulares. Ou você manda aí uma mensagem no WhatsApp. Isso Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte, né? Contagem, Betim, Birité e por aí vai. Questão número 16. São valores de x que tornam positiva a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Aí vem as opções. Para se resolver essa questão, o conteúdo chama-se equação de segundo grau, é estudado na oitava série ou nono ano do terceiro ciclo. Então, o que eu fiz aqui? Calculei o delta é B2 menos 4AC, o A vale 1, que é o coeficiente x2, o B vale menos 3 e o C, que é um número que é constante, é o C. Então, 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 2, 8, 9 menos 8, 1. O x' e o x2' é menos o b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, que é a fórmula de Bhaskara. Então 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Essa parábola tem concavidade voltada para cima, né? Ela intercepta no ponto 1 e no ponto 2, que são o x' e o x2'. Essa parte da parábola aqui está acima do eixo x, né? Então ela é positiva. Essa parte aqui também está acima, é positivo. Esse bico aqui, ela está abaixo do eixo x, ou seja, 0, menos 1, menos 2, ela está do lado negativo. Ele pediu maior, né, que torna a função positiva, então maior que 2. Né? Poderia ser menor que 1 também, daqui para cá, né? Só que não tem essa parte, tem maior que 0, maior que 1 e o x maior que 2. E de 1 até 2. Então a resposta certa está na letra C. Como eu já falei, se você nunca estudou isso, eu devo estar falando grego, mas nas aulas que eu vou produzir aí para o canal para alunos preparatório para Cefet, eu devo explicar isso minuciosamente. Então 17. O número positivo que somado com o triplo de seu quadrado dá resultado 2 é. Aí isso é um problema do segundo grau. Você estuda isso no nono ano, terceiro ciclo, oitava série, né? Então, do jeito que você lê, você arma o problema. O número, chamei ele de x. Somado é mais. Com o triplo é 3x ao quadrado. Resulta 2, ou seja, é igual a 2. Então aqui você tem a equação de segundo grau, onde eu passei o 2 para o primeiro membro com sinal trocado, com operação inversa. E aí eu tenho a equação de segundo grau. O A vale 3, o B vale 1 e o C vale menos 2. Então, delta é B ao quadrado menos 4AC. 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Menos multiplicado por menos é mais. 24 mais 1 dá 25. O x' é menos o B, menos a raiz de delta. A raiz de 25 é 5, sobre 2A. O A é 3, então 2 vezes 3, 6. Menos 3 com menos 5 é menos 8. Então ficaria menos 8 sextos. Eu nem coloquei o resultado pelo seguinte, ele está pedindo um número positivo. Então menos 8 sextos é negativo, não serve. O x2' serve. Menos 3 somado com 5 é 2. 2 sextos simplificado dá 1/3. Isso é um número fracionário. A resposta está na letra D. Questão número 18. O conjunto de solução da equação irracional raiz quadrada de 3x mais 2 mais raiz quadrada de x menos 1 é igual a 3 é. Aí vem as opções. Para resolver essa questão, o conteúdo chama-se equação irracional. Isso é estudado na oitava série ou nono ano do terceiro ciclo.
Então vamos à resolução. Eu passei o x menos 1, que é esse radical aqui, para o segundo membro com operação inversa. Ele é positivo, então ele veio negativo. Aqui, ó, negativo. Elevei ambos os membros ao quadrado, porque o índice aqui é 2, quando não tem nada dentro do índice aqui é 2, então elevei ambos os membros ao quadrado. Expoente 2, expoente 2. Cancelei esse 2 daqui do, do radical com o expoente. O radical desaparece. E o segundo membro, isso aqui é um produto notáveis, é o quadrado primeiro, 3 ao quadrado é 9, duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3 é 6, mais o quadrado disso aqui, que você cancela o índice com expoente, fica x menos 1. Transportei esse radical para o primeiro membro e todas as variáveis para o segundo membro, aqui é 3x, então 3x negativo com 1x dá menos 2x. Feito isso, eu simplifiquei aqui tudo por 2. 10 dividido por 2 é 5, 2 por 2 é 1 e 6 dividido por 2 é 3. Esse 3 aqui eu passei para cá multiplicando. Olha lá, ele ali, ó. E tornei elevar ambos os membros ao quadrado. Então 3 ao quadrado é 9. Esse índice aqui 2 você cancela com expoente, né? E multiplica o que sobrou. Então vai ficar 9vx, 9x e 9 vezes 1, 9. Aqui é um produtos notáveis. O quadrado primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Cai na equação de segundo grau. X ao quadrado menos 19x mais 34 igual a zero. Calculo o delta, x' e x duas linhas. No caso eu fiz direto. X' vai ser 2 e o x duas linhas 17. E aí você introduz isso na equação original, que é essa daqui. Então, onde tem x, você vai escrever 2. Então, 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Raiz de 4 é 2. E 2 menos 1, 1. Raiz de 1 é 1. Então, ficou 2 mais 1, 3. 3 é igual a 3, que é o segundo membro. Você está vendo aqui, ó, 3 igual a 3. Então, o x' é igual a 2, ok. Essa raiz serve. Quando for o 17, que é o x duas linhas, 3 vezes 17 é 51. Menos 2 dá 49. Raiz de 49 é 7. E 17 menos 1 é 16. A raiz de 16 é 4. Então fica 7 mais 4, 11. Ora, 11 é diferente do número 3. Então não serve. Então a solução desta equação é o número 2. Aí você volta lá. Está lá. Letra A, vazio? Não, o conjunto é unitário. Por que unitário? Porque só tem o 2 como resposta, só um número. Não é binário, porque não tem dois números, não é racional, né? Conjunto dos números reais, e a letra B, unitário. Questão 19. Se a função y igual a x ao quadrado mais bx mais c é tal que b2 menos 4ac igual a zero, ou seja, o valor do delta, podemos afirmar que seu gráfico se é estudado nas equações quadráticas, a função do segundo grau, lá na oitava série, né? Ou nono ano do terceiro ciclo. Todas as vezes que o delta for igual a zero, se aprendeu que a palavra tangencia o eixo x ou com concavidade para cima ou com concavidade para baixo. Então a resposta está na letra A. Como eu já falei, o objetivo desse vídeo aqui é só resolver a prova, não é explicar o conteúdo. Então se você nunca estudou isso aí, você pega os vídeos aí que eu vou postar ou de outros colegas aí, tá? Certo? Questão número 20. O conjunto de solução do sistema x menos y igual a 3 e x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 21 é formado por dois números. Aí ele dá as opções: primos, pares, ímpios, negativos e racionais. O conteúdo disso é sistema de equações de segundo grau, estudado na oitava série ou nono ano do terceiro ciclo. Então o que eu fiz aqui foi pegar essa primeira equação, isolei a variável x, passei o y para o segundo membro com operação inversa. Ele era negativo, ele veio positivo. Substituir x igual a 3 mais y na equação de baixo. Então, onde tinha esse x aqui, eu desmanchei e coloquei 3 mais y. E continuei escrevendo a equação. Isso daqui é um produto notáveis. O quadrado primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, y2 menos y2 você corta. Vai ficar 6y igual a 21 menos 9. Eu passei o 9 para o segundo membro com o sinal trocado. 21 menos 9 é 12. Então, se 6y é igual a 12, o y é igual a 2.
Aí eu peguei esse valor y igual a 2 e coloquei ele aqui, ó. 3 mais 2, 5. Então o y vale 2 e o x vale 5. Então a resposta é a letra A, primos. Por que primo? Porque 2 é um número primo e 5 também é um número primo. Então a opção correta é a letra A. Questão número 21. Um dos ângulos externos de um triângulo isósceles não adjacente ao ângulo do vértice tem medida A. A medida do ângulo do vértice em graus é... Aí vem as opções. Você estuda isso na sétima série, na sexta série ou sétimo ano do terceiro ciclo. O conteúdo lá chama soma dos ângulos internos de um triângulo e ângulos alternos internos. Então o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu peguei o triângulo, desenhei um triângulo isósceles, esse lado aqui é congruente com esse, chamei aqui de B, aqui de B e aqui de C, e aqui de A, ângulo externo. Então eu fiz a soma dos ângulos internos de um triângulo igual a 180 graus. Então a medida do ângulo B, mais a medida do ângulo B, mais a medida do ângulo C, que são os três ângulos internos somados, tem que dar 180. Só que um B com um B dá 2B. Então 2B mais C igual a 180. Aí isolei o C. 180 menos 2B. Passei o 2B para o segundo mesmo com o sinal trocado. Agora, o ângulo A mais o ângulo B são ângulos suplementares. Esse ângulo aqui mais esse daqui dá 180 graus. Aí isolei o valor do B. O B é 180 menos A. E esse ângulo C aqui, ó, ele é exatamente 180 graus menos 2 vezes o B. Só que o B é 180 menos A. Aí ele aqui, ó. Então, esse ângulo C aqui, ele é 180, porque esses três ângulos aqui somados dão 180 graus. Então, esse mais esse mais esse, 180. Então, C é 180 menos 2B. Só que o B eu já tinha calculado aqui. Então, 2 vezes 180 é 360. 2 vezes A menos 2A. Menos multiplicado por menos é mais. E aí eu coloquei C igual a 2A menos 180. Certo? Aí vai lá e marca na letra C, que é essa opção que está aqui. 22. No triângulo retângulo ABC, o ângulo reto em A define-se tangente do ângulo agudo B como sendo a razão. Aí ele deu as opções aqui. Chama razões trigonométricas esse conteúdo. Você estuda isso no nono ano do terceiro ciclo ou oitava série. Então eu peguei um triângulo aqui, ó. O ângulo de 90 graus é no A. Aqui o B e aqui o C. Então, tangente. Tangente, por definição, é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. A medida do cateto oposto é AC, ou CA, tanto faz. E a medida do cateto adjacente é AB. Então é AC sobre AB, que é a própria definição de tangente. Do jeito que nós somos batizados, o pai e a mãe vai lá no cartório e dá um nome para a pessoa, para o filho. O filho decora o nome o resto da vida. Foi definido aquilo dali. Ok? No caso, se você não gostou do seu nome, você pode até trocar. Agora na matemática foi definida a tangente assim, não tem como você trocar não. 23. Duas retas RS paralelas interceptadas por uma reta T formam os ângulos colaterais internos A igual a 2x e B 5x mais 40 graus. A medida de A e B em graus são... Esse conteúdo é estudado na sexta série, sétimo ano, ângulos formados por duas retas paralelas interceptadas por uma transversal. Então eu desenhei essas paralelas aqui, ó, e a transversal aqui. Coloquei o ângulo que ele chamou de 2x e 5x mais 40 graus. Ele deu lá os valores, está vendo? O A é 2x e o B é 5x mais 40 graus. Então esse aqui é o A, esse aqui é o B. Agora, esses ângulos colaterais internos somados dão 180 graus. É uma propriedade. Esse ângulo aqui mais esse aqui juntos formam 180 graus. Então 5x mais 2x dá 7x. Passei o 40 para o segundo membro. 180 menos 40 dá 140. Então, isso aqui está multiplicando, você passa dividindo. 140 dividido por 7 dá 20 graus. Mas não é isso que ele quer não. Ele quer o valor do A e o valor do B. Então, 2 vezes 20, 40. 5 vezes 20, 100. Com 40, 140. Então, a resposta certa está na letra D. 40 e 140. Questão 24.
Um raio e uma corda de um círculo cortam-se ao meio, sendo 10 centímetros a medida do raio. A medida da corda em centímetros será. Aí deu as opções de resposta. Você estuda isso em circunferência, propriedades e elementos, lá no nono ano ou oitava série. Então eu desenhei aqui um círculo, né? Desenhei aqui uma corda e uma flecha aqui, ok? Ele falou que 10 centímetros é a medida do raio. Então aqui, daqui até aqui, mede 10. Daqui até aqui também mede 10. Então essa parte aqui mede 5, essa mede 5. Aí você tem esse triângulo que eu colori ele aqui, ó. Tá vendo? Se é um triângulo retângulo, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à medida desse cateto ao quadrado mais a medida desse cateto ao quadrado. Então 10 ao quadrado é 100, 5 ao quadrado é 25. Passei o 25 primeiro membro. Então 100 menos 25 dá 75. Então a medida x é 75. Só que 75 não tem uma raiz exata. Só que 75 é 25 vezes 3. 25 vezes 3 é 75. A raiz de 25 é 5. 3 não tem raiz, continua dentro do radical. Então o x é 5 raiz de 3. A resposta está na letra B. Ok? Então um raio, uma corda e um círculo corta-se ao meio, sendo 10 centímetros do raio. A medida da corda em centímetros será. Ok? Aliás, no caso aqui, a medida da corda é isso tudo aqui, ó. O x é 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3. Eu marquei errado, a resposta está na letra D. É 10 raiz de 3. Então daqui até aqui, de A até B, é o dobro, né? Que é 10 raiz de 3. Correto? Então aqui é 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 dá 10 raiz de 3. Eu marquei aqui, mas não é a letra B não, letra D. 25. Um trapézio retângulo tem 12 centímetros e 20 centímetros, como medida dos lados paralelos, sendo 10 centímetros a medida do maior dos lados não paralelos. Sua área em centímetros quadrados é... Aí vem as opções aí. Teorema de Pitágoras, você aprende isso no nono ano ou oitava série. Então eu desenhei aqui um trapézio retângulo, obviamente ele tem um ângulo de 90 graus. O lado maior vale 20, ele falou isso. O lado menor vale 12. E o lado não paralelo mede 10. O que eu fiz? Eu baixei aqui uma perpendicular aqui, a altura do trapézio, né? Seria essa mesma medida aqui, e passei ela para cá. No momento que eu passo ela para cá, é como se eu estivesse descendo esse 12. Ó. Daqui até aqui mede 12. Então, se aqui mede 12, sobrou 8 para esse pedacinho. Ó. 8 mais 12 dá 20. Porque o 20 é dessa ponta aqui até essa aqui. Certo? Então, 8 para aqui, 12 aqui. Desenhei esse triângulo, colori esse triângulo aqui amarelo. E vou aplicar o teorema de Pitágoras. A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à medida de um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Então 10 ao quadrado é 100. 8 ao quadrado, 64. 100 menos 64, 36. A raiz de 36 é 6. Mas o que ele pediu? Ele pediu foi a área, né, do trapézio. Então a área do trapézio é a base maior mais a menor, multiplicado por essa altura, né, que eu calculei que vale 6, dividido por 2. Então 20 mais 12, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 vezes 6, 96. Letra C. Você vai lá e marca na letra C. 26. Simplificando a expressão, aí ele deu esse polinômio e obtemos. Isso é a matéria de sétima série, chama-se produtos notáveis e fatoração. Então, basta eu pegar esse x ao cubo mais a ao cubo, se é uma própria forma dos produtos notáveis, se é que vocês estudam isso lá na sua escola, né, uma das regras, vai ser x mais a que multiplica o quadrado de x menos o a vezes o x mais o a ao quadrado, dividido por x mais a. Então, fatorei esse polinômio aqui, que é a própria regra de produtos notáveis. Aí você corta o x mais a com x mais a, sobra isso aqui, ó, x ao quadrado menos xa mais a ao quadrado. Está na letra C. Você vai lá e marca. Agora, você nunca estudou isso, como eu falei, pega as aulas aí sobre produtos notáveis, né? O objetivo dessa prova, antiga, 1976, é para você perceber que
Ao longo desses 40 anos, a matemática não mudou muito não. O que foi introduzido recentemente é o que eles chamam de fractais, a teoria dos fractais. Em geral, só é estudado, você precisa de computador para estudar essa matéria, né? Os fractais são gerados através da informática. Como aqui no Brasil isso não funciona, isso provavelmente nunca vai cair nos concursos. É a única coisa de novo que tem nesses 40 anos aí na matemática elementar, da oitava série. 27. A soma dos quadrados das raízes da equação de segundo grau ax2 mais bx mais c igual a zero é dado por... Então, vem as opções aí. Você sabe que as raízes das equações no segundo grau é x' menos o b menos a raiz de delta sobre 2a. E o x' é menos o b mais a raiz de delta sobre 2a. Então ele vai pegar a soma dos quadrados das raízes, né? Então ele vai pegar o x' elevado ao quadrado e somar com o x duas linhas elevado ao quadrado. Ora, o x' elevado ao quadrado é um produto dos notáveis, é o quadrado primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Mesma coisa aqui, né? 2a ao quadrado é 4a ao quadrado. Então somei o x' com x duas linhas já elevando ao quadrado. B ao quadrado com b ao quadrado é 2b ao quadrado. Esse aqui você cancela com esse. Um delta com um delta dá 2 delta. Agora, o que é delta? Delta é B2 menos 4AC. Aí você multiplica. 2 vezes B2 dá 2B2. Somado com 2B2 dá 4B2. 2 vezes 4 é menos 8AC. Né? Aqui. Aí você divide tudo por 4. Você vai ter B ao quadrado menos 2AC sobre A2. Aí você vai lá e marca. A opção está na letra E. Marcou lá na letra E. Questão 28. Um triângulo isósceles tem base B e um ângulo da base A. Sua altura relativa à base em função de B e de A é. Aí vem as opções. Para resolver isso, você tem que saber as razões trigonométricas: seno, cosseno, tangente, secante, esses troços aí. Razões trigonométricas. Você estuda isso na oitava série ou nono ano, terceiro ciclo. Então, desenhei aqui um triângulo isósceles. Esse lado aqui é congruente com esse lado. Tracei a altura. Chamei esse ângulo aqui de A. Colori essa parte de vermelho. E aí eu apliquei a definição de tangente do ângulo A. Tangente é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então a tangente do ângulo A é o H dividido por B sobre 2. Está aqui, ó. Aí eu isolei a altura, porque o que ele quer é a altura. Então o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Você passa isso para lá multiplicando. Então vai ficar a altura é B dividido por 2 vezes a tangente de A. Aí você vai lá e marca. Onde é que está essa resposta, que é a letra D. Aqui, essa opção. 29. Num triângulo retângulo ABC, a hipotenusa A é o dobro do cateto C. A expressão do perímetro do triângulo ABC em função do cateto C é. Então, para resolver isso, você tem que saber o teorema de Pitágoras, né? Aprendeu isso lá no nono ano, oitava série, né? Do primeiro grau. Então, eu desenhei aqui o triângulo retângulo, A, B e C. Então, ao oposto ao vértice A, A minúsculo. Oposto ao vértice B, B minúsculo. E oposto ao vértice C maiúsculo, C minúsculo. Aplicando o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, que é 2C, né, é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. 2C ao quadrado é 4C2. Passa esse C2 para o primeiro B com sinal trocado. Fica 3C ao quadrado. Extrai a raiz. C ao quadrado, a raiz dela é C. E 3 não tem raiz. Então B é C raiz de 3. Agora, o que ele pediu? Ele pediu, né, o perímetro. O perímetro é a soma da medida dos lados. Então é esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Então é C mais B. Só que o B é C raiz de 3. E o A é 2C. Tudo em função de C. Então C mais 2C mais C raiz de 3. C mais 2C, 3C. Aí eu coloquei o C em evidência. Ficou C vezes 3 mais raiz de 3. Aí você vai lá e marca a opção letra B. C vezes 3 mais raiz de 3. Questão número 30.
Um triângulo inscrito num semicírculo tem os dois menores lados medindo 8 e 6 metros. A medida do raio do semicírculo em metros é... Aí vem as opções. Para saber resolver isso, você tem que saber o teorema de Pitágoras e propriedades da circunferência. Então, tracei uma semicircunferência aqui, um semicírculo, né? E coloquei esse triângulo aqui, ó, né? O triângulo inscrito. Então, todo triângulo inscrito no semicírculo é retângulo. Então, um lado mede 6, outro lado mede 8. E aqui é a hipotenusa. Essa é uma das propriedades de qualquer triângulo inscrito no semicírculo. Apliquei o teorema de Pitágoras. A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à medida de um cateto ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 vezes 6 é 36, 8 vezes 8 é 64. 36 mais 64 é 100. A ao quadrado vale 100, então A vale 10. Só extrair a raiz de 100 e a raiz de A2. Então, a raiz de 100 é 10. Esse é o diâmetro. O diâmetro é daqui até aqui. O raio é a metade do diâmetro, que é 5. Então, a resposta correta está na letra A, de abacate. Então, aqui você tem os conteúdos, né, da questão 1 até a questão número 30. Correto? Essa é a parte 2. A parte 1 eu já postei aí na internet aí. E como eu falei, você pode aí baixar essa prova. De repente você só quer a prova lá no Facebook, lá, Odlareg. Então lá você encontra essa prova e outras provas mais antigas. Isso serve de parâmetro para você estudar e se preparar para o Cefet. Então, ao longo desses 40 anos, você observa que não mudou muitas questões não, em matemática não. Então, espero você no próximo vídeo. Como eu falei, vou postar um vídeo aí como se preparar, como estudar para passar no Cefet, ou seja, para ser aprovado lá. Então, o próximo vídeo será isso aí, você pode assistir. Vou dar umas dicas aí como que você deve proceder para você ter sucesso aí no Cefet, uma escola técnica. Um abraço e até a próxima.